Fala, gente boa, tudo bem? Tava com saudade? Esse é o Teoria da Inspiração, um canal que fala sobre cultura, pop, teologia, filosofia, tudo misturado e teoria da inspiração. Eu tenho investido muito nos shorts, você pode ver aí que todo dia tá saindo um short do Teoria, então vai lá e assiste, temos aí mais de 15 shorts, mas está aumentando e porque meu propósito, meu compromisso é todo dia lançar um pequeno corte de coisas que eu falei no canal Peregrino da Alvorada, coisas que eu falei aqui no Teoria da Inspiração, mas faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui maior, mais extenso, e eu quero gravar um vídeo, talvez o vídeo mais polêmico do Teoria da Inspiração até aqui. Prepare que lá vem polêmica. Ai, ai. Mas antes, curte esse vídeo, compartilha esse canal, compartilha, ativa o sininho, para você ver os shorts que vão lançando diariamente, para você ver também os outros vídeos que a gente vai lançando. Tem meses que eu não falo nada aqui, mas sobre o que eu quero falar aqui hoje? Eu quero falar sobre uma série que ganhou o coração de muita gente, mas que eu decidi não assistir, e aqui eu vou explicar as razões porque eu não assisto essa série. Poderia estar falando de It, poderia estar falando de, sei lá, outras tantas séries aí que o pessoal, séries de terror, mas do que eu estou falando? Eu estou falando de The Chosen. Hoje eu vou falar aqui 3 motivos pelos quais eu parei de assistir The Chosen. Eu assisti ali a primeira, a segunda e a terceira temporada e não assisti mais. E eu tenho algumas razões. E muita gente me pergunta, Alexandre, por que você nunca falou sobre The Chosen? E eu quero aqui dar a minha opinião sobre por que eu parei de assistir The Chosen. Bem, antes de qualquer coisa, se você é fã de The Chosen, não leva para o lado pessoal. Aqui eu vou trazer alguns argumentos que eu penso de construção de pensamento. Eu convido você, de uma forma democrática e respeitosa, a debater comigo, caso você não concorde comigo. Razões pelas quais eu parei de assistir The Chosen. E aí tá a época de fim de ano, ótimo momento para falar sobre isso. Primeira razão, rapto do imaginário, ou o raptar do nosso imaginário. Se tem uma coisa que é poderosa, se chama imaginação. E já tem tempos que eu tenho pensado sobre isso, sobre os perigos de pessoas que raptam a nossa imaginação. O que é raptar a imaginação? É quando alguém imagina por nós. Deixa eu exemplificar para você. Quando você lê um livro de fantasia, um livro de ficção, uma história de ficção, e esse livro ali é a única ferramenta que você tem para acessar aquela ficção, então você constrói na sua imaginação aquelas figuras, aquela história, a partir do que o autor vai descrevendo para você, às vezes com detalhes, e você vai imaginando e construindo. E lógico, quanto mais você alimenta a sua imaginação com leituras, com imagens, melhor imaginação você possui. E quando você lê um livro, você usa da sua imaginação para aquilo. E aí lembre-se, quantas vezes você, ao ler um livro, e aquele livro ali virou um filme, você pegou e disse assim, nossa, era muito melhor o livro, o filme não ficou tão legal quanto era o livro. É uma frase que a gente ouve muito. Por quê? Porque a sua imaginação, ela é sempre muito melhor. Um filme, ele vai, primeiro, colocar a imaginação de alguém e ele vai condensar isso em 2 horas, o que geralmente empobrece bastante. Mas o que isso tem a ver com The Chosen? The Chosen parte de algo que é muito caro para os cristãos, que é os evangelhos, que é Jesus Cristo, que é a narração da vida, morte e ressurreição de Jesus. E eles vêm narrando em temporadas isso aí. E a coisa ganhou tamanha proporção, começou, né? Eu lembro quando começou The Chosen, um negócio pequenininho, ali meio com dificuldades financeiras, né? Que o pessoal pedia ajuda lá para a produção. E a coisa ganhou uma proporção gigante porque passou a ser realmente a maior série que narra sobre os evangelhos dos últimos tempos. O que me preocupa? Quando ela passa essa fronteira do rapto da imaginação. O que acontece quando muitas pessoas, ao invés de ter o primeiro contato com um texto bíblico e a partir do texto bíblico construir a sua imaginação, e aí eu posso ter outras fontes, e aí a partir daí aquilo não contaminar a minha imaginação, porque Deus, e a Bíblia fala que foi na plenitude dos tempos que Jesus veio e não tinha filmagem, não tinha nada. Deus quis que o texto fosse escrito e esse fosse o meio primeiro para que nós o conhecêssemos, as gerações que vieram depois. Mas veja, o que eu estou dizendo, para finalizar esse argumento aqui, para ser objetivo, eu me preocupo quando imaginam por nós. Eu me preocupo quando o Jesus bíblico começa a ter o rosto de um Jesus da TV ou de uma série.
Isso não só com The Chosen, mas outras séries tantos. E o meu sinal de alerta começou a apitar quando pessoas começaram a dizer para mim, ou falar em uma ocasião ou outra, que quando fechavam os olhos e pensavam em Jesus, a figura que aparecia era a figura desse personagem. O que, para mim, dá vazão para uma crítica de muitos reformados acerca do porquê que eles não gostam de absolutamente nada que tem a imagem de Cristo por causa do segundo mandamento. Eu entendo isso, mas eu entendo a partir dessa perspectiva do roubo da imaginação, quando alguém começa a imaginar no meu lugar. E deixa eu dizer para você, a sua imaginação ainda é o caminho mais fértil para você conhecer o Jesus bíblico, que nenhuma série, que nenhum roteiro, que nenhum personagem, que nenhum ator conseguirá reproduzir as camadas do Jesus real. E volto a dizer, quando eu começo a imaginar, a imaginação das pessoas, esse The Chosen, esse Jesus do The Chosen, esse ator lá que faz o The Chosen, é uma imaginação de Cristo, por melhor que seja, muito pobre do Jesus real que está na Bíblia. Então, quando tentam roubar a minha imaginação, eu pulo fora e eu percebo que isso, de certa forma, eles começaram a se envaidecer com isso, o ator, algumas entrevistas que ele costuma dizer sobre ele estar interpretando Jesus, me incomoda a forma como ele tenta emular, e isso me causa estranheza. Essa é a primeira razão. Segunda razão, os acréscimos. Isso acontece em toda série que narra os evangelhos, ou toda série bíblica. Muitas vezes eles preenchem lacunas inteiras com inferências da cabeça de alguém que, mesmo que tenha estudado ou não o texto, acaba fazendo inferências que são perigosas. A série The Chosen faz inferências inteiras na construção de personagens. Eu me preocupo com a construção do personagem Mateus, a forma como eles retratam Mateus. Eu me preocupo com a forma como eles retratam Nicodemos. Eu me preocupo com a forma como eles retratam os discípulos de um modo geral. E também outras personagens e as próprias algumas falas que eles colocam na boca de Jesus. E isso, para mim, é muito perigoso, porque você tem o que Jesus falou nos evangelhos, mas você precisa preencher a série com outras palavras que Jesus disse ou teria dito, e isso para mim é um caminho muito perigoso. Tem ali na segunda temporada uma colocação na festa ali de Caná da Galileia, uma outra festa que Jesus vai, em que me preocupa a construção que eles fazem acerca do Jesus que eles querem mostrar. E tudo aquilo que fere o princípio cristológico, soteriológico, que está na Escritura, eu preciso ter um alerta. Então, esses preenchimentos que eles fizeram, muitos deles, para mim, as escolhas não foram as melhores, e isso me fez desistir de The Chosen. A terceira razão pela qual eu desisti de The Chosen foi não saber a intenção por trás dos produtores. Veja, eu me preocupo muito com a intenção por trás. E eu já ouvi relatos de atores que se converteram ali, participando de The Chosen e um monte de coisa. Mas sabe que, vendo o ator que interpreta Jesus, entrevistas recentes que ele deu, movimentos dos quais ele participa, frases que ele falou acerca das intenções do coração dele, a equipe de produção do que eles têm defendido, eu me preocupo de verdade se o que eles têm feito é para o evangelho ou é para um grupo específico. E aí, se tem um grupo por trás maquinando um direcionamento maior daquilo ali e adulterando em pequenos detalhes o evangelho, meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você, pula fora. Porque ai de quem acrescentar uma vírgula ou um tio na escritura, e aí você pega e fala assim, mas os resultados, ô Alexandre, os resultados, que tem gente que se converteu. Lembre-se que o próprio Cristo nos evangelhos disse que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso, expulsamos os demônios, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, nunca os conheci. É duro, é uma palavra dura, mas o que eu estou querendo dizer para você aqui com respeito a isso é o referencial não é pragmático, não é o resultado imediato que quer dizer se aqueles frutos ali são realmente de uma árvore boa. Ainda estamos no processo dos acontecimentos e a gente não tem o extrato final para dizer que esse pessoal realmente tem uma boa intenção. Do fundo do meu coração, espero que tenham, mas como eu não sei e apitou várias coisas na minha cabeça sobre essa série, eu resolvi parar de assistir
E se você me perguntar, devo assistir The Chosen? Duas recomendações. Se você é um neófito, não, você não deve assistir, você tem que ir para a escritura, procura um lugar onde a escritura vai ser explicada direitinho para você primeiro aprender a escritura para poder aí ver a série e comparar. Se você é um cristão maduro e assiste, gosta, assista com a Bíblia aberta e vá comparando. Se incomodar a sua consciência, como incomodou a minha, pare, porque a série é uma série passageira, transitória e feita comercialmente. No final das contas, ela é uma série comercial que visa ali o sucesso comercial de qualquer coisa que é feita nessa perspectiva. Mas os evangelhos são sempre puros e trazem a mensagem original e que é a nossa fonte primeira, né? A gente não precisa ir em fontes terceiras se eu tenho a fonte primeira. Essa foi e é uma das heranças mais bonitas que a Reforma nos deixou, o Sola Escritura. Tá? É isso. Eu queria deixar aqui de final de ano essa mensagem do porquê que eu não assisto The Chosen e outros filmes mais. Eu sempre vou com o pé no freio quando eles tentam imaginar por mim. Isso serve para The Chosen, serve para tudo quanto é série bíblica ou qualquer tipo de série que tenta preencher lacunas, mas em especial aquelas que usam a pessoa de Cristo. Para mim, eu sempre vou com um olhar muito reservado, porque não quero que ninguém sequestre a minha imaginação. Portanto, cuidado com aqueles que querem sequestrar a nossa imaginação. Eu sempre recorro a essa fonte primeira, que é Deus trabalhando na minha imaginação. Ele deu a minha imaginação para que eu possa usá-la. Não sou contra cinema, pelo contrário, esse canal é um canal de cinema. Gosto muito de filme, gosto muito de qualquer coisa que... Já li muitas vezes histórias que eu gostaria de ver na tela grande, mas sempre com cuidado. A minha imaginação, ela continua sendo minha. Eu prefiro eu imaginar do que alguém imaginar por mim, porque a minha imaginação sempre vai ser mais rica. Tá bem? É isso que eu quero deixar para você. Teoria da inspiração tá aí, mais ativo do que nunca. Então, compartilha esse vídeo. Se você é sobre debate sobre Chosen, compartilha aí para vocês debaterem se vocês concordam com essa minha argumentação. Se não, tem liberdade para argumentar aqui também. Estamos aqui maduros para debater sobre esse assunto e sobre outros tantos, porque teoria da inspiração é isso. A gente volta a qualquer momento com outros vídeos. Assiste os shorts aí, incentiva esse canal, nos ajude e vamos que vamos. Até a próxima. E como eu diria os mestres Jedi, que a força, a verdadeira força, esteja com vocês, meus padawans. É isto aí. Até a próxima. Valeu.